Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus. Queria pedir aí para a galera que for chegando aí, ó. Flávio, seja bem-vindo. Simone, Robert, galera toda entrando aí, que bacana. Vamos estar chegando, pessoal. Vamos chegando aí na nossa primeira live dos homens com cara de leão. E a gente vai estar falando de um assunto aqui muito, muito forte. A omissão dos homens nos dias atuais. Tá muito, muito forte. A paz do Senhor, Flávio, paz Elton, paz Alex. Deus abençoe a vida de vocês. Paz do Senhor. Vamos lá. Vamos fazer dessa live aí algo... Abel, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Abel está lá em Portugal, lá em Viseu. Deus te abençoe. Pastor Bruno Prasto, Deus abençoe. Glória a Deus. Robert, Léo, Deus abençoe. Vamos estar falando um pouquinho aqui para homens hoje. Glória a Deus. Boa noite, Abel. Deus te abençoe. Muito bom, muito bom. Legal, olha, eu já estou aqui recebendo a notificação, gente, de que está disponível lá no nosso YouTube a live com o pastor Marcelo Bigardi. Acabei de receber aqui agora a notificação. Então, se você, por algum motivo, não pôde estar conosco lá na quarta-feira, quando nós realizamos aí a nossa live com o Marcelo Bigardi, é a hora de você estar buscando lá no YouTube, tá bom? Beleza? Então vamos estar chegando aí, ó. A gente já tem uma galera boa. São 18h33. Quando for 18h35 aqui, a gente começa a nossa live. Queria que você me ajudasse a compartilhar. Você pode pegar esse aviãozinho aqui, ó. Compartilhar com alguns homens que você gostaria que eles participassem, né? Irmão Carlos, Deus abençoe. Então pede aí, ó, pedir para vocês aí me ajudarem a compartilhar essa live. Gente, o assunto tá meio polêmico. É um assunto polêmico demais, mas foi a rede de homens que pediu para que nós falássemos sobre esse assunto, né? Então vamos lá, vamos encarar aqui a situação sem problema nenhum, tá bom? Muito legal aí. Enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu falar para vocês aqui quais serão os próximos temas das próximas sextas-feiras aqui, tá? Valores inegociáveis ficou em segundo lugar. Homem em relação aos tempos de crise ficou em terceiro lugar. Santidade e oração, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre essa questão de oração e de santidade. E também foram mais esses temas, né? Hoje nós vamos estar falando da omissão dos homens nos dias atuais. Isso é muito forte, né? A omissão dos homens nos dias atuais. Valores inegociáveis é a próxima sexta. O que você não deve negociar como homem dentro da tua casa, como sacerdote, né? E nós vamos estar falando também na terceira sexta-feira, posicionamentos do homem e o homem em relação em tempos de crise. Então nós já temos 4 temas aqui para as próximas 3 sextas-feiras, haja visto que hoje a gente vai estar falando aqui sobre esse tema abençoado, omissão dos homens nos dias atuais. Bem, 18h35, 5 minutos aí, queria te pedir pela última vez para que você entre no aviãozinho e tente compartilhar com o máximo de pessoas essa live, ou entra aí na tua lista de transmissão e coloca assim, ó, começou, e coloca aí para essa humarada tá entrando e tá participando disso, tá bom? Eu sei que vai ser forte, Michel tá falando aqui, ó, vai ser muito forte. Então, enquanto você tá entrando aí, eu também vou fazer, ó, vou pegar aqui agora a arte e vou compartilhar aqui com a minha galera. Então, vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui, Rede Gaditas. Vamos lá, vou pegar aqui agora. Ok, beleza. Vou botar aqui, ó. Começou.
Começou. Pronto, já estou convidando aqui também. Eu tenho uma lista de transmissão aqui com 100 homens. Então já vou mandar ver aqui para a gente começar logo em seguida. Ok? Faça isso aí também rapidinho para a gente poder estar falando. Ó, e o Leandro tá acabando de ratificar aquela informação que eu dei aqui. Tem vídeo novo no canal lá. Se você perdeu a live do pastor Marcelo Bigardi, na quarta-feira última agora, entra rapidinho lá e manda ver, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Bem, vamos começar aqui falando sobre o tema que foi voto vencido nessa semana do nosso grupo de homens. E o tema foi a omissão dos homens nos dias atuais. Bem, como é que eu comecei a fazer para preparar essa live para a gente? Eu queria fazer uma live bem dinâmica, eu queria fazer uma live bem participativa, então a gente vai deixar os comentários abertos aqui para vocês, para que vocês, no decorrer da live aí, daquilo que a gente vai falando, vocês vão participando e a gente vai aqui compartilhando o que você está colocando e a gente vai falando, beleza? A gente sabe que tem homens, tem mulheres aqui presentes, mas o papo aqui é papo de macho. E a gente vai estar falando aqui exclusivamente para homens. Então, a primeira coisa que eu percebi hoje foi o seguinte, gente. Eu fiz uma pesquisa. Eu tenho aqui pelo menos 150 pastores numa linha de transmissão que eu faço. E hoje eu perguntei para eles, para homens de Deus, são homens de Deus, né? Em que eles acham, dentro do ministério deles, a omissão dos homens. O que eu perguntei para eles? E de 150 pastores que eu enviei, pelo menos uns 40 me responderam, né, o pedido de perguntar. Eu perguntei o seguinte: pastor, me resuma em 3 palavras, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, o que os homens têm se omitido? O que o senhor acha que hoje está mais em voga a questão da omissão dos homens, né? Estou vendo aqui também o Felipe, chegou aqui agora. Felipe é discípulo do pastor Bruno. Deus abençoe, Felipe, seja bem-vindo aí na nossa live da Rede de Homens Gaditas aqui da Eclésia de São Gonçalo. Então vamos lá, gente. O que eu aprendo aqui? Presta atenção. Quando eu falei com as pessoas, quando eu conversei com os pastores me deram 3 palavras. Então eu vou dar para vocês aqui quais foram as palavras mais ditas pelos grandes homens de Deus que nós conhecemos. São pessoas de referência, relevante e têm assim uma formação de opinião muito grande dentro do nosso contexto evangélico para a nossa nação. Então vamos lá. Vou falar aqui para vocês terem uma ideia para a gente fazer isso como introdução da nossa live, né? A pergunta foi o seguinte: 3 palavras que caracterizam para você a omissão de homens, a omissão dos homens hoje. Presta atenção. Quais foram as que venceram aqui? Primeiro, os homens não exercem o seu sacerdócio. Essa foi a que teve mais, a palavra mais falada entre os pastores hoje, durante toda a parte da tarde, nessa pesquisa que eu estou fazendo. Segunda palavra que foi mais dita, paternidade. Os homens não têm uma paternidade nem biológica e nem uma paternidade espiritual. Ou seja, falta referência e reconhecimento de quem você é em Cristo. Então, paternidade é uma coisa que as pessoas ainda estão se omitindo muito e essa omissão tem acabado te levando para uma falta de entendimento nesse quesito. Uma outra palavra que foi dita pelos pastores, honra, né? Os homens estão se omitindo na questão da honra. E quando os pastores, eu conversei com alguns que falaram sobre honra, e eles me explicaram o seguinte: a questão da honra é não honrar a sua esposa, não honrar o ministério, não honrar os seus filhos. Então essa palavra honra também ficou muito, muito em voga também. Uma outra coisa aqui que colocaram sobre
Vamos falar aqui, sacerdócio, paternidade, honra. Falou também sobre masculinidade. Existem homens que não têm masculinidade, né? Foi colocado isso aqui também. Outras palavras que foram ditas, mas numa quantidade menor do que essas. Santidade, homens que estão se omitindo na questão da santidade, homens que estão se omitindo na questão do temor a Deus, homens que estão se omitindo a isso, homens que estão se omitindo ao exemplo, homens que estão se omitindo na questão da lealdade, homens que estão sendo negligentes, homens que estão renunciando os seus papéis e deveres como homem na sociedade, na família e na igreja, não estão renunciando absolutamente nada. Isso são pastores que estão falando em relação aos homens que compõem o seu ministério, tá? Os homens também estão omitindo a questão do coletivo. Entenda isso aqui, a questão do coletivo. Os homens estão sendo muito individualistas. Olha que coisa. Os homens estão sem coragem, estão se omitindo na questão da coragem. Os homens estão também se omitindo e estão procrastinando algumas coisas. Os homens procrastinam, os homens empurram com a barriga. Olha o que os pastores estão falando. Legalidade, homens dando legalidade, dando brecha. E aí o inimigo tem entrado. Homens também despreparados para lidar com situações como essa crise. A gente vai falar isso nas próximas 2 semanas aí, né? Desobediência, o homem desobedecendo a palavra de Deus. E quando ele desobedece a palavra de Deus, ele não cumpre o papel de autoridade, de cabeça, de sacerdote. E automaticamente toda a família acaba sendo prejudicada com isso. Conhecimento raso da Bíblia e das coisas espirituais. Perdem muito tempo com coisas efêmeras. Não tem uma posição de esposo, de marido. A gente vai falar sobre isso hoje. Não vive o que prega. Muito se fala e pouco se vive. Não vive o que prega. Muito se fala e pouco se vive. Omissão em relação às almas. Omissão em relação à obra de Deus. Omissão em relação ao interesse próprio. A omissão por interesse próprio e a omissão por falta de amor. Agora eu vou falar para vocês quais foram os mais votados, que o homem se omite mais. Aonde o homem tem se omitido mais? Culto doméstico, mais de 10 votos. Tempo de oração de qualidade, campeão de voto. Tempo com a esposa e filhos, tempo de qualidade. Esses foram os mais votados. Vou repetir os mais votados. Culto doméstico, tempo de oração de qualidade, tempo com a esposa e com os filhos. Segundo lugar, o homem se omite na questão do sacerdócio. Terceiro lugar, o homem se omite na questão da paternidade. Ele não tem essa identidade. Quarto lugar, melhor dizendo, honra. O homem não honra o líder, o homem não honra o ministério, o homem não honra a sua esposa, o homem não honra. Isso é o que os pastores estão falando, tá bom? E nós vamos discutir isso aqui agora, tá bom? Então, essa pesquisa que eu fiz, e para cada assunto que eu vou tratar com os homens aqui, eu vou fazer essa pesquisa com os pastores, né? Cerca de, como eu disse aí, 40, 50 pastores me responderam e trouxeram todas essas palavras. Bem, não vai dar para a gente falar de todas as palavras que eu disse aqui. Não teríamos tempo hábil para isso, até porque eu quero bem dinamizar o papel aqui, tá bom? Agora, a omissão dos homens nos dias atuais, ela se dá muito em conta, por quê? Por o homem não assumir o seu papel fundamental de homem. Pastor, quais são os três principais papéis de um homem dentro de sua casa? Então, se você quiser, querido, anota aí a caneta, anota aí no teu celular, anota no teu tablet aí. Você precisa entender isso. Quais são os 3 papéis fundamentais do homem dentro da sua casa? Eu chamo isso dos 3 P's. Quais são os 3 P's? Proteção, provisão e plataforma. Plataforma que dá destino, plataforma que dá caminho. Quem dá caminho dentro da tua casa é o homem.
quem dá destino para dentro da sua casa é o homem. O homem como cabeça, o homem como sacerdote, ele ajuda o caminho, ele mostra o caminho. A mulher, ela ajuda o caminho, ela coopera com a caminhada. A mulher, ela acaba contribuindo para você seguir em frente. Mas quem vai dar o caminho é você. Deus vai falar é com você. Então, você precisa anotar esses 3 P's aí. Por que que muitas vezes o homem tem se omitido nos dias atuais? Porque ele não tem cumprido esse papel dentro da tua casa, que são os 3 P's. Ele não é protetor. A mulher não se sente protegida com ele. Aí quando eu falo de proteção aqui, eu não falo de proteção contra bandido, eu falo de proteção de afeto, proteção de carinho. Eu falo de proteção financeira, que é a provisão. Eu falo de proteção como homem, como aquela figura masculina que traz proteção. Então os 3 P's que o homem muitas vezes tem falhado dentro da sua casa é proteção, provisão e plataforma. A plataforma é aquela que dá destino, é aquela que dá caminho, é aquele que mostra por onde nós vamos ir, é aquele que mostra, nós vamos por aqui, nós vamos fazer isso daqui, Deus nos deu essa direção aqui e é por aqui que nós vamos seguir. Então, o homem, ele lidera nesse aspecto. Agora, o que é liderança para o homem? Né? Por que muitas pessoas, por que muito casamento, eles estão de cabeça para baixo? Sabe por quê? Porque muitas vezes, querido, o homem não lidera. E o que é liderar? Quando a gente olha para segundo Jesus, liderança para Jesus é se abaixar. Né? Liderança para Jesus é quando você se abaixa, quando você se prostra, pega a toalha, a bacia e serve. Então, a liderança para Jesus é aquele que serve. Então, o homem, muitas vezes, ele serve como essa pessoa para sua esposa, para o seu cônjuge, para a sua família. Ele serve como líder, como aquele que protege, como aquele que entra com providência e como aquele que tem o caminho de destino para a sua esposa e para os seus filhos. Então, eu creio que, baseado nesse tema que nos foi proposto, né, a omissão dos homens nos dias atuais, a primeira coisa que eu queria que você notasse, eles não cumprem os 3 P's. Porque quando o homem cumpre os 3 P's, ele não se torna uma pessoa omissa. Pelo contrário, ele se torna protagonista. O homem protagonista é aquele que assume o papel do sacerdote, é aquele que assume o papel do cabeça, é aquele que assume... Ronaldinho, seja bem-vindo aí. Deus te abençoe, Ronaldo. Seja bem-vindo. Então, assim, Michel está falando uma coisa tremenda aqui. O homem está terceirizando esses 3 P's, né? O homem acaba terceirizando essa questão da proteção. A mulher que se torna uma protetora. Como a mulher ela não foi feita para esse papel, então ela tem uma proteção autoestimada. Então a mulher acaba protegendo demais os filhos, a mulher acaba protegendo demais e acaba estragando na questão da educação. Então esse papel de proteção é do pai, não é da mãe, é do homem, não é da mulher. O papel da provisão, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, né? Eu não sou contra a mulher trabalhar, eu não sou contra a mulher ajudar com as questões financeiras dentro de casa, desde que, né, o homem assuma esse papel de provedor. É claro que em algum momento você vai ficar desempregado, a sua esposa vai trabalhar, né, mas mesmo assim a provisão ela tem que partir de você. E principalmente destino. Quem dá destino para casa não é a mulher, quem dá destino para casa é o homem. Então, o Michel disse uma coisa muito bacana aqui, estão terceirizando isso. O homem está terceirizando para a mulher. E aí, o que a gente vai fazer? Ai meu Deus, e agora? Como é que a gente se resolve esse negócio? Ei, você é responsável por dar destino. Você é responsável por esse plano de plataforma. Então, querido, no nome de Jesus, uma das grandes formas da gente parar de se omitir nos dias atuais é assumir novamente o protagonismo da nossa casa, sendo protetor, provedor e sendo o cara que vai ter a plataforma que vai dar destino para a nossa casa. Como eu disse, Moisés disse assim lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o desejo de Eva seria para Adão e ele a dominaria. Esse é o propósito de Deus lá no Éden, né? O domínio é diferente de liderança. Dominar é anular o outro e liderança é servir o outro. Então Deus nos chamou para nós liderarmos a nossa casa. Então o homem, né, quando ele não é omisso, ele lidera.
Mas muitas vezes, por causa da sua omissão, ele não lidera, ele domina. Agora, por que que o homem muitas vezes acaba sendo dominador? Por que que o homem domina? Né? Por isso que, entenda isso aqui, querido, ó, isso aqui são valores bíblicos que eu estou falando para vocês, né? Gênesis capítulo 3, Deus falou com Moisés, falou assim, olha, Adão vai dominar Eva. E lá, em Efésios, ele não diz isso, ele diz para honrar, para a gente liderar uma casa. Então entenda, a diferença de liderar e dominar. O homem que é protagonista na sua casa, o homem que atende esses 3 P's, ele lidera a casa. Agora, o homem que se omite, ele não lidera. O homem que se omite, ele domina. Então, há uma diferença entre liderança e domínio. Domínio vem através de autoritarismo. Domínio vem através de possessividade. E muitas vezes você domina porque você não está liderando. Agora, por que que você não lidera? Homens que não têm uma missão, eles não podem pedir para que as suas mulheres sejam submissas. Pega isso daqui, querido, anota isso aí. Homens que não têm uma missão, eles não podem pedir para que as suas mulheres sejam submissas. Por quê? Submissão é estar sobre uma missão. Então, se o homem que está se omitindo dentro da tua casa, ele não tem uma missão, ele não tem um propósito definido, ele não tem um propósito esclarecido, ele não sabe onde quer chegar, ele não sabe o que vai fazer, ele não tem uma missão clara. E o homem que não tem uma missão clara, ele jamais pode cobrar de uma mulher uma submissão. Por quê? Porque a mulher vai se submeter a quê? Entenda isso aqui. Por que que a mulher ela não vai seguir um homem que não sabe para onde está indo? Vou repetir. Por que que uma mulher vai seguir um homem que não sabe para onde está indo? Então, o homem omisso, muitas vezes para uma mulher, é o cara que não se resolve. É o cara que está em cima do muro. É o famoso homem que tem que ser empurrado. É o famoso homem que só pega no tranco. É o famoso homem que está com o freio de mão puxado. Sabe? Se você não sabe disso, pode ter exatamente isso. A sua mulher fala isso de você, meu irmão. Pode ter certeza que ela fala. Meu marido é um freio de mão puxado. Meu marido só pega no tranco. Meu marido só pega na ladeira abaixo. Por quê? Porque é o marido que não tem uma missão. É o marido que não tem um propósito. Agora, irmão, quando você não é dominador, mas quando você é líder, o líder mostra um propósito. O líder mostra para onde nós vamos. O líder mostra um caminho. O líder mostra uma direção. E sobre essa direção é uma missão. E aí, quando você vai pedir à sua esposa que ela seja submissa a você, ela será submissa. Por quê? Porque ela está vendo um homem que tem uma missão. Ela está vendo um homem que tem um propósito. E por ela ver um homem que tem um propósito, uma missão, ela se submete. Olha que coisa, irmão. Então, querido, se você é um homem omisso, se você se omite nessas questões, trata hoje de colocar propósitos na tua casa. Trata hoje de colocar propósitos no teu casamento. Trata hoje de colocar um objetivo claro. Para quê? Para que a sua mulher se submeta a essa missão. É isso que Jesus está falando sobre a mulher submissa. Por que muitas mulheres não se submetem? Porque os seus maridos não têm uma missão clara, não têm um objetivo claro. Pegou isso aí? Ah, pastor, minha mulher dá coice em todo mundo. Ô, meu irmão, tua mulher tá assim, sabe por quê? Porque ela não tá olhando claramente para você e não tá vendo objetivo, não tá vendo propósito. Você tá se omitindo nesse papel de ser protagonista da tua casa, de dar destino para ela. Ô, meu Deus! Ó, o Roberto tá falando assim, um homem assim parece o time do Botafogo. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Então entenda, meu irmão, uma mulher só respeita um homem que tem a cara de Jesus. Uma mulher só respeita o homem que tenha o reflexo de Jesus. Uma mulher só respeita o homem que tem a cara do Senhor Jesus, cara de leão. Jesus é o leão da tribo de Judá e nós somos os gaditas aqui, meu irmão. Então, se a mulher não está te respeitando, talvez porque você esteja se omitindo nessa parte aí. Uma mulher só respeita o homem protetivo. A mulher só respeita o homem que é doador. A mulher só respeita o homem que é generoso. A mulher só respeita o homem que é gentil. Se você não é gentil, se você não é generoso, se você não é doador, se você não é protetivo, a mulher não vai te respeitar. Não vai te respeitar. A mulher, querido, entenda isso daqui. A mulher, ela não quer ser... A mulher não quer ser essa mulher feminista.
Ela não quer aquele homem feminista. Ai, meu amor, eu estou em dúvida. A mulher quer homem de pegada. Agora, esse homem de pegada, mas que tenha sensibilidade e entenda a sensibilidade dela. E eu já estou falando de sensibilidade aqui. Entenda isso, querido, por favor. Entenda isso. A mulher não quer esse homem feminista. A mulher quer um homem de pegada, mas ela também quer um homem que tenha sensibilidade e entenda a sensibilidade dela. Para isso, você tem que ser o quê? Protetor. Porque só o homem que é protetor vai entender a sensibilidade da mulher. Porque o homem que protege entende a sensibilidade, entende o dia mal. Então, sensibilidade, muitas vezes, também para ouvir Deus, né? O que muitos homens estão terceirizando? Eu vou pegar aqui, mais uma vez, a linha de raciocínio do Michel. Por que muitas pessoas estão terceirizando essa questão do sacerdócio? O homem está se omitindo na questão do sacerdócio. Vamos lá. Por que o homem está omitindo? Deixa eu te explicar. Isso aqui é tremendo, irmão. Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha o que Deus fala no versículo A, na parte A do versículo 17. Visto que atendeste a voz da tua mulher. O que Deus está falando para Adão aqui? Adão, você deixou de me ouvir para ouvir a sua mulher. Entenda isso aqui, querido. Não é errado você ouvir a sua mulher. É errado você não ouvir Deus primeiro. Então tem muita gente também terceirizando essa voz. Ah, porque minha mulher disse. Ah, porque minha mulher falou. A minha mulher disse. Ei, querido, sabe por que Adão errou? Porque Adão ouviu a voz de Eva. Mas o que ele ouvia todos os dias? No entardecer, na virada do dia, ele ouvia a voz de Deus, meu irmão. Então, entenda, não é errado você ouvir a sua mulher. E eu até entendo que Deus usa muitas vezes a nossa esposa para falar com a gente. Mas antes de você ouvir a voz da sua mulher, você tem que ouvir a voz de Deus. Para de terceirizar a voz. Ouve a voz de Deus. Então muitas pessoas se omitem na questão da sensibilidade, na questão do sacerdócio, e terceiriza isso para a esposa. Sabe por quê, querido? Porque tá frouxo, igual Adão. Aí, ó, que a Abel tá falando. Adão foi frouxo. Adão tinha que falar, sabe o que assim? Evinha, olha só, querida, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouvi o que você falou aqui, mas vamos ver o que Deus vai falar com a gente na virada? Porque Deus sempre aparece pra gente na virada do dia. Todo dia ele vem nos visitar. Então vamos esperar aqui, Evinha. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Não vou te responder isso agora não, Eva. Eva, vamos dar uma segurada aqui. Mas Adão não teve essa sensibilidade. Adão não trouxe para ele o papel do sacerdócio, o papel de cabeça. Adão não trouxe para ele a responsabilidade do homem que protege. Por quê? Porque com a decisão que ele iria tomar em ouvir Deus, ele estava protegendo ele, protegendo Eva, protegendo os dois. Então entenda, querido, quando você deixa de ouvir Deus e passa a ouvir só a sua esposa, você se omite como homem e você deixa de proteger a sua casa. Ah, pastor, por quê? Porque minha mulher não é sábia? Meu irmão, a minha mulher é muito sábia. A minha mulher é muito usada por Deus, mas primeiro, eu não posso deixar primeiro ouvir a minha mulher e deixar Deus em segundo plano. A prioridade da minha vida é ouvir a voz de Deus. Então pega isso aí. Toda vez que você se sentir, não, eu quero ouvir Deus. Deus pode confirmar o que ele falou através da tua esposa. Mas a tua esposa não pode ser a primeira voz que você vai ouvir. Então pega isso aí. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus antes de ouvir qualquer tipo de voz. E eu tenho aprendido uma coisa nas minhas orações e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu tenho falado assim nas minhas orações com Deus. Deus, tira qualquer voz do meu ouvido que não seja a tua agora. Tira qualquer voz. A voz da minha consciência, a voz da razão, a voz do desejo, a voz da vontade. Que todas as vozes agora sejam dissipadas do meu ouvido e da minha consciência e que eu possa ter somente ouvidos para ouvir a sua voz. Pega isso aí, meu irmão. Quando você for orar, fala isso com Deus. Deus, cala todas as outras vozes agora, que eu possa ouvir somente a sua voz, a voz do teu Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos caminhar aqui? Vamos caminhar? Eu quero interagir. Vai colocando comentário aqui que eu vou falando com vocês, tá bom? Agora eu quero falar com vocês sobre a questão da identidade. Uma das questões também que foram bem votadas aqui pelos pastores
é a questão da identidade. O homem, ele se omite como homem nos dias atuais, por quê? Porque ele não reconhece a identidade dele. O homem, ele não sabe quem ele é, quem ele representa e tão grande ele é em Deus, né? Então uma das questões mais relevantes da vida aqui, ao meu ver, né, gira em torno da compreensão da identidade que cada um de nós temos. Né? Cada um de nós temos aqui. Nós somos criados por Deus e Deus é o autor, né? É o autor, é o pintor, né? O maior pintor do mundo. Ele sempre pinta a minha história. Eu acho isso muito bacana. Abel colocou o seguinte, está perdidinho. Quem está perdidinho, Abel? Fala comigo aí. Abel colocou assim, está perdidinho. Ronaldo, também estou com saudade de você, querido. Deus te abençoe. Estou com saudade também de você. Eu quero que a igreja abra para você nos fazer uma visita lá. Em nome de Jesus. Então, querido, vamos falar de identidade. Quem não tem identidade, eu acho que isso que o Abel está falando, né? Quem não tem identidade está perdido. Então, vamos lá. A pessoa não assume o papel de sacerdote. E quando não assumir o papel de sacerdote? É quando ela não protege, é quando ela não entra com a providência e quando ela não usa, quando o homem não é plataforma de destino para dar caminho e propósito para sua família. Então ela perde o sacerdócio e automaticamente ela terceiriza esse sacerdote para a mulher. Por isso que às vezes em algumas famílias você vai ver uma mulher mais dominante. Tá errado a mulher ser dominadora? Não. Foi o homem que deixou essa brecha para ela. Né? O Abel está falando aqui que os homens de hoje estão perdidos, né? Nessa questão da omissão. Então assim, quando eu olho assim numa casa, aí pastor, ó, aqui é a mulher que domina. A culpa não é da mulher não, irmão. Alguém tem que assumir. Já que o marido não assume a missão, a mulher vai assumir a missão que o marido deveria assumir. Aí a mulher fica dominadora. Só que tem um problema para a mulher nisso aí, sabe por quê? Porque a mulher, com todo o empoderamento, a mulher com todo o gás, com toda a força, e eu sou fanzaço da mulher empoderada, da mulher criativa, da mulher que sabe fazer. Sabe o que acontece? Às vezes o homem, por omitir o seu sacerdócio, o homem, por ser omisso dentro da sua casa como cabeça, a mulher acaba assumindo isso. Aí ela assume o papel que não é para ela assumir. E aí, meu irmão, quando a mulher ela vai assumir o papel... pega isso aqui, queridão. Pega isso aqui, pega isso aqui. Ó, tá descendo agora aqui de Jeová. Quando a mulher assume o papel que era para o homem assumir e por omissão ele não assumiu, a mulher não sabe liderar como homem. Por quê? Porque Deus trouxe isso para o homem. Deus trouxe isso uma figura dominante. E essa figura dominante é a mulher. Essa figura dominante é o homem. Quando o homem falha nessa questão do sacerdócio, a mulher assume isso, a missão para ela. E aí ela não consegue liderar como homem. O que acontece? Ela acaba dominando. E aí ela domina, só que ela domina e ela não sabe liderar, então ela domina. E ela domina do jeito dela. E dominar é diferente de liderar. Lembra que eu disse lá no início? O domínio o domínio muitas vezes é impositivo. O domínio muitas vezes é autoritário. O domínio muitas vezes é feito pela força. A liderança não. A liderança é pelo servir. Então a mulher, por ela não ter esse papel espiritual e principal lá na criação, mas ela acaba assumindo isso por uma omissão de um homem, ela não vai liderar, ela vai dominar. Por isso que a mulher, quando você olha assim, pô, essa mulher é muito dominadora. Toda mulher dominadora esconde o homem omisso dentro da sua casa. Vou repetir. Toda mulher dominadora, ela esconde o homem omisso dentro da sua casa. Por quê? Porque ela tem que dominar tudo. Ela tem que fazer tudo. E no final, lá para os 40 anos, ela acaba o quê? Se cansando por isso. Agora nós somos, como eu disse, obra de Deus aqui. E nós precisamos buscar a nossa identidade em Deus. Pastor, eu não descobri ainda a minha identidade em Deus. Identidade e propósito, querido, são coisas que você precisa aprender. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Por que você tem uma identidade e um propósito? Porque você foi criado por Deus e para a glória do nome de Deus. Então, algumas pessoas falam assim, pastor, o homem precisa saber de identidade. A sua identidade é essa, meu filho. Você não é fruto de uma relação sexual do teu pai com a tua mãe. Você nasceu com um propósito. Você nasceu para a glória do nome de Jesus.
Algumas pessoas conseguem entender isso no início da sua caminhada, outras pessoas como eu só vai entender isso lá para os 28, 30 anos, outras pessoas só entendem isso com os 40, quando tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Aí eles acabam entendendo, caramba, foi para isso que eu nasci. Caramba, esse é o meu propósito. Então, a identidade e propósito, a primeira coisa é, nós fomos criados por Deus e para a glória de Deus. Segunda coisa, nós fomos criados para cumprir um propósito específico. Eu tenho um propósito específico, cada um de nós temos um propósito específico. E aí eu falo dessa questão da identidade, né? Da digital. Irmãos, quantos bilhões de pessoas nasceram ao longo, desde depois de Adão e Eva? Bilhões, trilhões de pessoas nasceram. Você acredita que cada um tem a sua identidade própria? Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua digital. Ninguém na face da Terra, ninguém tem essa digital que eu tenho. Eu sou exclusivo. Você é uma pessoa exclusiva. Então essa identidade a gente precisa ter para cumprir esse propósito, né? Conforme eu citei anteriormente aqui, o conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele nos dá um entendimento muito claro da nossa identidade. E a nossa identidade é algo libertador, né? Robertinho está comentando aqui, ó, toda família precisa de um líder. Se o homem não lidera, a mulher assume essa responsabilidade, é isso aí. Só que a mulher não assume como líder, ela assume como dominadora. Por quê? Porque esse papel é do homem. Então quando o homem não assume esse papel, quando ele se omite nesse papel, a mulher é a figura dominante ali na sua casa. Então vamos voltar aqui para a identidade. Jesus é o nosso maior exemplo aqui, que teve sua identidade sustentada em seu relacionamento com Deus. E ele caminhou integralmente dentro disso daqui. Quando a gente olha para Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, ele vai falar ali que, né, ele tomou a forma de servo, né, e sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então, entenda uma coisa, constantemente nós somos bombardeados aqui com verdades a nosso respeito. Pega isso daqui, querido, para a gente entrar já nos debates aqui, né? Pega isso daqui. Nós temos uma identidade em Deus. E eu vou falar um pouquinho aqui das passagens bíblicas dessa identidade em Deus. Só que o que acontece? Às vezes, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, enfim, na nossa família, nós somos bombardeados por verdades a nosso respeito. Só que essas verdades baseadas a nosso respeito, elas são baseadas em fatos. Elas são baseadas em pensamentos humanos estabelecidos por nós mesmos ou por essas pessoas. Entenda isso daqui. Entenda. As pessoas olham para a gente baseado nos fatos e nos padrões que a gente vive como ser humano. E muitas vezes nós nos deixamos levar por esses fatos que as pessoas nos bombardeiam sobre o nosso respeito, os nossos padrões, os nossos pensamentos, né? E que nos leva a viver uma eterna comparação com os outros. Mas a nossa identidade em Deus, ela é diferente. Pastor, me dá um exemplo claro disso aqui. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso aqui. Você vai entender, presta atenção. Quando a gente tá com uma identidade clara em Deus, a pessoa chega para você e fala assim, rapaz, mas você é um cara muito... Olha só o que você fez. Pô, tu é um cara muito mentiroso. Ele pegou uma coisa pontual sua e ele está querendo dizer que a sua identidade é uma identidade mentirosa. Ah, você é um cara que eu te conhecia 15 anos atrás aí, você bebia, você se drogava, você é um drogado, você é um prostituto, e as pessoas querem te bombardear com o conceito de uma identidade pelos fatos que elas vivenciaram em você. E aí o diabo se aproveita disso para tirar a sua verdadeira identidade. E nós sabemos que a nossa verdadeira identidade não é essa. A nossa verdadeira identidade é aquilo que a Bíblia diz quem nós somos. É o que a Bíblia fala que nós somos. Então eu queria que você agora pegasse uma caneta aí e anotasse isso aqui, porque o que a Bíblia diz a nosso respeito? O que a Bíblia diz a meu respeito? Ah, pastor Luciano, pastor Luciano, rapaz, há 20 anos atrás só vivia bêbado. Foi um fato que aconteceu na minha vida há 20 anos atrás. Mas isso não quer dizer que a minha identidade é aquela.
que eu estou resumido aquilo. Então entenda, muitas pessoas pegam um estado que você está vivendo, talvez você está vivendo agora um momento ruim, talvez agora você passou por um momento difícil, de traição, de adultério, talvez você passou por um momento agora que você errou, que você vacilou. E aí as pessoas começam a dizer para você, esse cara é um vacilão, esse cara aí ó, é um fanfarrão, esse cara é um mentiroso. E aí você começa a receber isso dentro de você e você acaba acreditando que a sua identidade é essa. Que você é fanfarrão, que você é mentiroso, que você é um, sei lá, alguma coisa. Então entenda isso daqui, preste atenção. Diego está falando aqui assim, pastor, tem esposas que falam isso para o marido, né? Então preste atenção nisso aí, meu irmão. Ah, você é um mentiroso, você é um fanfarrão, você é um contador de história. Aí você acaba assumindo essa identidade. É isso mesmo, eu sou fanfarrão, eu sou contador de história, eu sou Forrest Gump, eu só vivo contando história. Querido, a tua identidade não é essa. Não confunda um estado momentâneo que você está vivendo com uma identidade para a qual Deus te criou. Então os homens estão se omitindo muitas vezes por não reconhecer a identidade em Deus. E por não reconhecer a identidade em Deus, eles vivem de acordo com o estado momentâneo que eles estão vivendo. Por exemplo, estou desempregado agora. Cara, eu sou um desempregado. Eu sou um fracassado. Rapaz, eu não sirvo nem para sustentar minha família. Olha só, você está pegando uma coisa momentânea e está trazendo isso para uma identidade permanente sua. Irmão, isso é uma grande mentira. Coloca isso na cabeça de vocês. Então, muitos homens estão se omitindo porque não conhecem a sua verdadeira identidade em Deus. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então eu vou dizer o que você é aqui, ó. Segundo o Salmo 139, versículo 13, você foi criado por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 vai dizer que você é imagem e semelhança de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer que você é uma nova criatura em Deus. Lá também em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, vai dizer que você é tesouro particular de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que você é livre em Deus. Você é livre em Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 vai dizer que você é templo, morada, habitação do Espírito Santo. Lá em João 15, 15 vai dizer que você é amigo de Deus. Lá em 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 a 9 vai dizer que você é sacerdócio real, é a nação santa, é o povo adquirido. Você é a geração eleita de Deus. Essa é a sua identidade. Então para de olhar para o seu momento agora que você está vivendo e trazer isso como algo da tua identidade. A sua identidade não é essa, meu irmão. Não confunda estado transitório com estado permanente de identidade. O que você está vivendo é temporal, o que você está passando é temporal, mas isso vai acabar. Há um momento, há uma data de validade para isso acabar. Os dias melhores vão chegar. Você vai ver que o teu propósito, a tua identidade com Deus é maior do que o momento que você está vivendo. Você vai parar de ser bombardeado por aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Você não vai dar mais ouvidos, até porque a sua esposa muitas vezes diz: você é um fracassado, você não vai dar para nada. Bem que a minha mãe falou para mim não casar com você, você é um zero à esquerda, você não presta para nada. E aí, às vezes, a gente acha que essa é a nossa identidade. Só que agora você vai dizer o seguinte: eu não presto para nada agora, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. Estou mandando um abraço aqui para Dona Tereza, irmã Tereza, ó. Dona Tereza, Deus abençoe, Dona Tereza, tá lá em Guaba Grande nos assistindo aí. Dona Tereza, beijo pra senhora, beijo pro Zeca também, saudade de vocês. Quando vierem aqui a São Gonçalo, não deixe de nos visitar aqui na comunidade Eclésia. Gente, falamos do sacerdócio, falamos da sensibilidade para primeiro ouvir Deus, para depois ouvir a sua esposa. Que o nosso erro não é ouvir a nossa esposa, o nosso erro é não ouvir Deus primeiro, e nós falamos aqui de identidade. Baseado nesses três assuntos aqui, que faz com que o homem possa se omitir, né, e não trazer esse papel que ele tem, eu queria agora discutir com vocês, nesses 15 minutos finais aí, o que vocês podem comentar sobre aquilo que vocês viram agora aqui, por favor. E eu quero aqui estar
respondendo as perguntas aí, por favor. Vamos lá, quem quer perguntar primeiro aí, só colocar aqui nos comentários, a gente vai responder. Falamos de 3 papéis fundamentais do homem aqui para que o homem não se omita, né? Sacerdócio, sensibilidade e identidade. Se a partir de hoje, meu irmão, você não trazer para você aí a responsabilidade de ser um protetor, um provedor e de ser a plataforma da tua casa para dar destino e fazer e gerar propósitos, você vai continuar sendo o mesmo homem depois dessa live. Eu espero, sinceramente, que você seja um homem diferente depois dessa live, tá bom? Vamos lá, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses 45 minutos de lives aqui inicial? Diego tá falando aqui, ó, Deus muda o nome e a identidade. Muito bacana. Tá dizendo aqui o Carlos Andrei, ó, é magnífico o que a Bíblia fala que tem para o homem. Gente, nós somos o sacerdócio real. Quando um homem proíbe a mulher de fazer parte de coisas na igreja, o que fazer? Bem, Vilemena Mariana. Bem, vou chamar de Mariana aqui, né? Mariana, aí nós temos que entender, esse homem, ele é crente, ele é não crente, esse homem é cristão, né? Eu acredito que não seja cristão. E a Bíblia vai dizer que a mulher santifica o homem, ou seja, se o seu esposo não é crente, né, basta você ter sabedoria para lidar com essas questões. Pastor, creio que em nossa sociedade, nas igrejas, faltam cuidado e ensinamento para casais em relação à autoridade no casamento. A gente pode estar falando sobre isso daqui nas nossas lives de casais aos sábados, né? O homem também precisa ter sensibilidade para assumir seus erros perante a sua família. Positivo. Nós vimos aqui agora que a mais votada aqui dentre os pastores, né, é a Ariana que está falando. Tá bom, Ariana? Vou te responder. Então, assim, o mais votado aqui foi o seguinte, foi que os homens não trazem para a responsabilidade o culto no lar, tempo com a família e tempo com os filhos, né? Então a gente pode estar discutindo sobre isso. Ariana, o que eu posso te responder é o seguinte, esse homem é um homem cristão ou ele é não crente? Porque se o homem é não crente e a esposa dele é crente, e se ele quer que ela vá à igreja, mas não se aplique tanto à igreja, né? Enfim, eu quero que você entenda que a mulher santifica o homem. E a mulher, nesse caso, ela precisa ser submissa e respeitar o homem. A mulher tem que ter sabedoria para ir até o limite que ela pode ir, sem que o homem implique com aquilo que ela está realizando dentro da igreja. Roberto está falando, sou testemunha viva que Jesus muda o homem. Em ver você, Luciano, Léo, Anderson, Clarinho, Lelé, muito bom, glória a Deus. Beijão para você, Roberto. Tá aqui também, aqui em casa é tudo dividido e com união. Que legal, ó. Seu Carlos dando testemunho aí que ele e a dona Áurea lá em casa, essas coisas são divididas e as coisas podem ser compartilhadas. Gente, é muito bacana. Eu quero aqui, nessa live, colocar diante de vocês a nossa próxima live. Deixa eu ver aqui, ó. Gaditas. A nossa próxima live vai estar falando sobre valores inegociáveis. Diego está falando aqui, ó, pastor, o casal precisa entender os papéis deles dentro do lar. Sim, concordo. Se o homem não assume o sacerdócio, a família fica perdida. Fica, como eu disse, né? O homem, quando ele se omite, principalmente no papel do sacerdócio, a família fica à deriva. Por que a família fica à deriva? Porque o homem é que estabelece a missão. Quando o homem, naqueles 3 P's, Michel, protetor, provedor e plataforma, é ele que dá destino. Então, uma casa sem um propósito, uma casa sem um objetivo, uma casa sem um destino, né, o marido jamais pode cobrar da mulher uma submissão. Pastor Luciano, quero lhe agradecer por essa live com conteúdo de excelência e deixo aqui o meu abraço para a comunidade Eclésia, em nome do Ministério Unção Viva Church, Mesquita, pastor, presbítero Felipe. Deus abençoe, Felipe. Um abraço aí no pastor Bruno Prasto, que é o pastor da Unção Viva Church. Deus abençoe a vida de vocês. Então, gente, é muito bacana
Muito interessante essa nossa live. Essa live vai rolar todas as sextas-feiras, às 18h30. Vamos estar convidando mais homens para participar. Eu sei que às vezes, né, o tema foi um tema muito duro. O tema foi um tema muito... foram os homens que pediram. Então, assim, que esses homens possam não se omitir mais, né? O homem precisa estar ligado com Deus para poder ter sabedoria para administrar a sua casa. É isso aí, Elton. O homem sem identidade é como um navio sem leme. Positivo, Michel. O homem sem identidade é como um navio sem leme. Obrigado, pastor Luciano, por essa live e essas fervorosas palavras. Deus abençoe todos e a sua família. Muito legal. Pessoal, então eu quero convidar, deixa agendado aí para vocês, sexta-feira que vem, às 18h30, nós vamos falar sobre valores inegociáveis para o homem. O que o homem não pode negociar? O que o homem não pode negociar como servo de Deus? O que o homem não pode negociar como marido? O que o homem não pode negociar como chefe de casa? O que o homem não pode negociar como pai? Né? Então, valores inegociáveis vai ser o nosso papel do próxima sexta-feira, 18h30. Quero trazer aqui também para os maridões que estão aqui, homens que são maridos, amanhã, às 21 horas, eu e a Joyce vamos estar fazendo a nossa live de casais. Então fiquem ligados aí amanhã na nossa live de casais às 21 horas. E a live das mulheres amanhã acontece às 18h30. E às 17 horas acontece a live da juventude aí com o Douglas e com a Carol. Então amanhã tem programação para jovem, para mulheres e para casais nas nossas lives aí da nossa igreja. Gente, são já 7h23. Faltam 7 minutos aí para a nossa live. Eu vou dar as considerações finais aqui para a gente estar terminando. Então, quem pôde compartilhar aí, quem colocou, eu respondi. E eu quero aqui, Abel, também estamos com saudade de você, que você possa estar ligado aí. Pede para a Alessandra estar ligada amanhã na live das mulheres e vocês dois ligados aí amanhã também nos casais, tá bem? Uma boa palavra sobre pais e filhos, se não foi feita ainda. Muito bacana, a gente pode pensar, Ronaldinho, para o próximo mês de junho, né, colocar aí em pauta uma palavra sobre pais e filhos. É uma boa proposta, a gente vai pensar nisso, pode ter certeza. Será 1h da manhã, né, Abel? Então, pelo menos pede para ela participar das mulheres, que é mais cedo, tá bom? Bem, gente, a gente vai estar aqui fechando. Eu queria muito que essa live vai ficar gravada a partir de segunda-feira. Vai estar disponível no nosso YouTube, lá no canal Eclésia TV. Então, se você quiser assistir novamente com a sua esposa, amor, vamos assistir comigo essa live aqui? Né, o pastor fala de papéis importantes aqui, do sacerdócio, da sensibilidade, da identidade do homem. Então, muitas vezes, aquilo que eu ouço acaba comprometendo a minha identidade, acaba muitas vezes trazendo confusão para mim, e eu tenho que ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho que executar aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então, eu quero trazer essa identidade fortemente para a minha vida. Tá bom, gente? Deus abençoe, vamos orar. Me ajude, compartilhem esse link aí com pessoas, com homens que vocês gostariam que ouvissem essa palavra. E a gente, sexta-feira, às 18h30, temos um compromisso aqui com valores inegociáveis, tá bom? O Elton colocou aqui, muito importante esses temas para o conhecimento e crescimento dos gaditas de Deus. Deus abençoe. Eu espero que, né, a gente tem 77 gaditas aí no nosso grupo. Poucos entraram, né? Eu quero dar vocês aí, gaditas, que entraram, eu queria fazer um pedido aí pro Elton, pro Cristiano, pro Charlinho, pro seu Carlos, né? Pro Alex, pro Michel. Faz um comentário lá no grupo da igreja sobre essa live para incentivar os próximos, os outros homens a estarem conosco aqui na próxima sexta-feira, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos por essa live. Obrigado, meu Pai, por esses insights. Obrigado por essa palavra. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Que continuemos a ser, ó Pai, homens que não se omitem, homens que não são omissos, mas homens que assumam os seus verdadeiros papéis nos seus lares e nas suas casas, Pai. Nós somos sacerdote da casa, somos o cabeça da casa, somos nós a responsabilidade de proteger, de prover e de sermos plataforma como direcionamento para nossas esposas e para os nossos filhos. Que a sensibilidade de ouvir primeiro a tua voz
volte a ser primazia na nossa vida, que possamos, meu Pai, buscar a nossa identidade em Ti. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, Pai. A nossa identidade está na Tua palavra. E nós somos a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real, a geração escolhida do Senhor. Obrigado, meu Pai, por nos fazer templos do Teu Espírito Santo. Obrigado por sermos o tesouro do Senhor. Obrigado por ser, Pai, a menina dos Teus olhos. Obrigado, meu Pai, porque a Bíblia está repleta de mensagens que diz o quanto nós somos importantes e qual é o seu propósito na nossa vida. Nós te louvamos por cada homem aqui, por cada mulher que também entrou, que o Senhor continue sendo abençoador e continue nos abençoando para a glória do Teu nome. Abençoa o nosso final de semana, toma o sábado e o domingo nas Tuas mãos, as lives de amanhã com o Douglas e com a Carol às 17 horas, às 18h30 com a minha esposa Joyce, às 21 horas comigo e com a Joyce. E abençoa também, Pai, a nossa escola ministerial às 9 horas da manhã, o nosso culto da palavra às 10 horas e o culto de celebração às 17. Consagramos a Ti toda a programação de final de semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.